Amém. Deus abençoe. Obrigado aí a todos pela disposição e interesse por esse tema que é tão importante, como o Anderson já tentou demonstrar, né? Obrigado aí pelo Anderson pelo convite, né, para participar aí dessa série de estudos, né? Eu espero profundamente que seja tão edificante para vocês quanto foi para mim, né? Porque o professor aprende duas vezes, né? Aprende três, na verdade, né? Estudando, ensinando e com as dúvidas dos alunos, né? Então, foi, foi muito prazeroso para mim montar esse estudo, né? Eu espero que seja proveitoso para vocês, edificante, né? E eu espero que vocês entendam a relevância dele, né? Para a gente entender, por exemplo, essas questões aqui que eu coloquei, né? Por que esse tema é importante, né? Eu coloquei aqui 4 perguntinhas básicas, né? Que fazem parte aí do nosso cotidiano, né? Acho que todo mundo já deve ter se deparado, inclusive o Anderson, talvez até tenha compartilhado com algum de vocês a questão das igrejas inclusivas aí, que foi recentemente reconhecida aí por uma convenção, né? Uma igreja, um pastor aqui da igreja inclusiva, acho que o nome da igreja é Sou Livre, né? Já tinha uma outra mais antiga aqui lá na 13 de maio, se não me engano, Filhos da Luz, né? Então, são coisas que aparentemente para nós, né, são absurdas, né? Assim, qual é o sentido disso, né? Completamente para nós antibíblico, mas se você entender os pressupostos da teologia liberal, né? E a ideia aqui hoje é não falar das doutrinas em si da teologia liberal, porque é muita coisa, né? Todo esse tema é muito amplo, mas entendendo os pressupostos, o fundamento, né, da teologia liberal, aí isso já vai elucidar todas essas questões, né? De onde é que esse pessoal tira o fundamento bíblico para criar uma igreja inclusiva, né? Para fazer essa distinção entre o Jesus histórico e o Cristo divino, né? Que o jornal, toda Páscoa e Natal, né? A Globo tem um documentário, tem um debate na Band, né? No Canal Livre, até no Roda Viva. Esse debate que acho que vocês também já ouviram falar, né? Se a Bíblia é ou contém a palavra de Deus, né? De onde é que vem isso, né? Que Paulo traiu Jesus, né? Paulo é o autor da religião cristã, Jesus não veio fundar uma religião, né? O cristianismo, quem fundou foi Paulo. Né? Tudo isso e outras coisas mais, até a questão dos desigrejados nos nossos dias, né? Esse fenômeno dos desigrejados, é um reflexo dos ideais, né? Dos princípios da teologia liberal. Então, você entendendo os fundamentos, você entende tudo isso e mais essas coisinhas que eu coloquei aqui, né? Vou comentar rapidamente aqui alguns, né? Esse livro do Como Jesus se tornou Deus, né? É essa questão do Jesus histórico, que era um homem comum, né? Tido por alguns como profeta, como quando Jesus perguntou para os discípulos, né? Quem eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E alguns dizem que ele era apenas um profeta, né? Outros nossos contemporâneos teólogos, né, vão dizer que ele era um mestre da ética, né, um revolucionário. E a igreja cristã, então, o tornou divina, né? Então, esse camarada aí, chamado Bart Ehrman, né, fez um livro só para dizer isso, né? Como Jesus se tornou Deus, né? Só que ele bebe dessa fonte da teologia liberal, né? Outra consequência é tratar a Bíblia como uma literatura, né? Como um livro como outro qualquer, né? Então, o que é que está por detrás disso, né? De onde vem o fundamento do anticristo do Nietzsche, né? De onde vem o Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago? Vem tudo dessa pesquisa do Jesus histórico, né? Tudo isso vem da teologia liberal. Então, a ideia é fazer vocês entenderem de onde é que vem isso, né? E quer a gente aceite ou não aceite, a nossa sociedade vive isso, né? Essa questão de ideologia de gênero, né? A perca dos valores, né? As crises existenciais, século XX foi um século, e o nosso mal, né, de hoje em dia também, da perda de sentido, né, da questão do suicídio, né, que tem a ver com essa questão da perda de sentido, de propósito de vida, né? Tudo isso vem com essa questão do método liberal, né? Que a gente vai ver aqui que não é uma originalidade, né? Não é a criação deles, eles bebem de outra fonte, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura bíblica, né? Eu queria ler 2 textos rapidamente com vocês, né, para fundamentar tudo que a gente vai dizer aqui. Porque eu creio profundamente que o grande problema
do liberalismo teológico é a repetição do que aconteceu com o povo de Deus, descrita em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, né, que diz assim: o meu povo cometeu 2 grandes crimes, né? Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Né? Esses 2 crimes que o povo de Deus cometeu no Antigo Testamento, idolatrando outros deuses, né? Buscando deuses para si mesmo, né? Aconteceu na história da teologia liberal, né? Só que de outra forma, né? Não com relação à adoração, mas com relação ao método bíblico, né? De revelação, né? De comunicação de Deus com o homem, né? Que a gente vai já tornar isso mais claro, mas basicamente o que aconteceu foi isso. A teologia liberal cometeu esses 2 crimes. Deixaram a revelação, a fonte de água viva de lado e cavaram cisternas rotas, né? Poços rachados que não retêm água, né? A partir de uma troca, de uma inversão que eles fizeram. Né? E aí, para a gente entender com mais clareza por que isso é importante, né? E isso vale sobretudo para quem está na academia, né? Para quem está em faculdade, né? Principalmente das humanas, né? É preciso ter clareza do que o escritor de Hebreus diz aqui, que Paulo vai dizer algo muito parecido lá em 1 Coríntios capítulo 1, né? Então, o que é que diz aqui em Hebreus? O que é a fé? Né? A fé é a certeza, essa tradução aqui é da King James, né? Das coisas, né, que esperamos, né? Daquilo que haveremos de receber, como diz aqui, e a prova daquilo que não podemos ver. Porque foi mediante a fé que os antigos alcançaram bom testemunho. E pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir do que não se vê. Né? Então, a fé é essencialmente, como o próprio Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é espírito. A fé vem do sopro divino. Né? Ela não é material. E o problema do liberalismo teológico é porque, eu já vou adiantando aqui um pouco, é uma proposta científica. E a ciência é feita com a matéria visível, né, com aquilo que é chamado de, na filosofia, de imanente, né, de concreto, de material. Né? Então, a fé não tem nada a ver com isso, não depende disso, é o contrário disso, na verdade. Né? Não parte daquilo que se vê, mas do que não se vê. A fé vem pelo ouvir e não pelo olhar. Né? Então, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável que creia que ele é real, né, que existe, que recompensa todos que se consagram a ele ou que o buscam. Né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que você vai ver, que nós vamos ver aqui, é que o que é que foi que eles fizeram, como Jeremias tinha dito, abandonaram a Deus, a revelação de Deus, né, e trocaram a fé pela razão. Basicamente, tudo que eu for falar tem a ver com essa troca. Né? Não que a Bíblia, né, a fé, o cristianismo seja irracional, não é isso. É porque o que eles tentam fazer é substituir a fé, não dar lugar para a fé na filosofia e na teologia deles. Então, convido vocês agora para a gente começar, né, de fato, e aí eu quero fazer um desafio. Para quem não gosta muito de história e filosofia, no começo talvez vá achar um pouco chato, né? Eu vou fazer de tudo para não se tornar chato, né? Tentei montar os slides exatamente para isso. Mas é impossível a gente compreender a filosofia liberal sem entender esse panorama, né, de transição, esse contexto histórico onde ele surge, né? Então, eu faço um desafio agora, não para você assistir até o final, né? Mas para você assistir pelo menos até a metade, até eu chegar, né? Estamos falando da transição da Idade Média para a Moderna, né? Mas espero eu chegar só até a Revolução Francesa, que aí tem um bônus aí, né? Tem um prêmiozinho para quem aguentar ficar até aí, que é mais ou menos a metade da apresentação, da exposição, né? Se você suportar até aí, eu garanto para você que depois daí vai ficar mais legal, né? Mas até aqui é um pouco mais histórico. Mas eu creio que, espero que vá valer a pena para vocês, né? Então, vamos lá.
que é o pré-requisito básico para a gente entender a proposta liberal? Nós temos que entender a transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna, né, que a história, alguns historiadores classificam da transição da passagem da Era das Trevas, ou da Idade das Trevas, para a Idade da Luz, né? E aí surge a pergunta, o que é a luz e o que eram as trevas, né? Caracteriza a Idade Média e a Moderna. Você tem que lembrar que o que é que dominava, quem dominava a Idade Média, quem dominou? A Igreja, sobretudo o catolicismo, né, depois de Constantino, o Império Romano se confunde com a Igreja. E os sistemas monárquicos, né, as monarquias absolutistas. Então, o que eram as trevas? Era esse domínio intelectual da Igreja, né, a escolástica, né, eram os padres, né, os cultos, que não eram cultos, né, eram missas, eram rezadas em latins, o povo não tinha acesso ao conhecimento, então estava nas trevas, né? E o que são as luzes? Vocês já devem se lembrar dos desenhos animados, né? Toda vez que alguém tem uma ideia, né, um bonequinho, um desenhozinho animado, quando tem uma ideia, qual é o símbolo da ideia, né, que aparece na cabeça dos bonequinhos lá do desenho animado? É uma luz que acende, né? Então, o que é isso? A ideia, a razão, né? Uma solução de um problema, né? Então, essa razão iluminista, o iluminismo é isso, né? As luzes, iluminar, né? Quem faz isso? É a razão iluminista, que é a razão que todos os seres humanos têm, né? Isso aqui é importante para a gente entender até uma questão política, né? Que muita gente faz confusão e acha que ser de direita é ser conservador, né? Então, se você prestar atenção no decorrer do que eu for falando aqui, né? É uma incoerência você confundir direita, né? Você achar que é sinônimo, direita de conservador. Não, direita nessa época aqui, principalmente, nos nossos dias, talvez faça sentido essa confusão, né, por conta do movimento da esquerda que historicamente surge depois. Mas nessa época aqui, conservadorismo era a defesa da monarquia, né, da tradição, do domínio da igreja, né, e o progressista eram os iluministas, que eram os burgueses, a classe burguesa, né, que estava em ascensão, né. Então, a defesa que hoje se faz pela direita não tem nada a ver com a proposta conservadora histórica, né? Tem a ver com os ideais iluministas. A direita é essencialmente os ideais iluministas que a gente vai já ver com mais calma mais à frente, né? Então tinha também a questão de uma cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão de mundo, né? Nessa época, as pessoas, né? Todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo, né? Que a Terra era parada, né? E a Terra estava no centro do universo porque o homem, né, era o centro, né? Então, e aí assim, parece uma coisa absurda para nós nos nossos dias, mas falando sério assim, você sai, se levanta, sai de casa, vai no meio da rua, ou então até de noite, né? De dia ou de noite. Você sente a Terra se mexendo? Não. Você olha para o céu, vê o sol nascendo de um lado e se pondo do outro, vê a lua se mexendo, vê as estrelas também, ainda que mais lentamente. Então, para a cabeça desse povo, fazia todo sentido. A Terra não se mexe, quem se mexe é os astros, né? E se movem em círculos, né? O círculo era o ideal da mentalidade grega. Então, tinha essa visão de mundo que era explicada pela filosofia do Aristóteles, né? E do Ptolomeu, né? E a transição vem primeiro com Copérnico, né? Isso aí é mais ou menos na época da Reforma Protestante. Lembrando que o iluminismo é filho da Reforma, né? A gente vai já falar um pouco mais sobre isso, né? Mas o que a Reforma faz com a Igreja, com a tradição da Igreja, por isso que eu coloquei aqui a questão da razão iluminista contra a tradição, né? E aí não é só a tradição da Igreja, mas a tradição feudal e outras tradições. O que o Lutero fez com a tradição católica, o iluminismo vai fazer com tudo, né? Com tudo que vem antes, né? Vai praticamente quase dizer assim, nada que veio até agora presta. Vamos ser Deus agora e criar tudo novo quase do zero, né? Então, tem uma mudança muito grande de cosmovisão, né? De visão do mundo, né? O Sol, né? Segundo Copérnico, e depois Galileu vai para a Inquisição, né? Por conta disso, que vai sustentar a ponto de vista de Copérnico, né? E a igreja não gosta disso, porque tira a terra do centro, tira Deus, quando tira a terra do centro, tira o homem do centro, tira Deus do centro. Então,
a igreja reage, né? E a igreja tinha muito poder nessa época, era detentora de 1/3 das terras da Europa, né? Então tinha muito dinheiro, né? Muito poder. E Giordano Bruno, um outro cientista, foi morto, né? Muita gente foi morto na Inquisição, foi para a fogueira, e Galileu só não foi porque não sustentou até o final as suas convicções científicas. Né? Porque ninguém morre pela ciência, né? A gente morre por amor, morre por Deus, mas pela ciência não precisa morrer, porque não vale a pena, não. A ciência não dá nada para ninguém. Tem que comprar. Tudo que a ciência descobre tem que comprar com dinheiro. Né? Então, Galileu foi muito sabido. Né? Então, e a explicação desse universo, né, que antes era dada por Aristóteles e pelas leis divinas, né, agora é dada pela física, né, newtoniana. A gravitação é universal. E não são mais círculos, né, o Copérnico e o Kepler, né, o Kepler depois do Copérnico vai dizer que são elipses, né. Então tem uma mudança muito drástica na forma como você vê o universo, né, e a Terra deixa de ser o centro, né. Então, aí tem a transição também de sistemas, né, de produção, de economia, né, e aí é preciso você entender o liberalismo não teológico, em primeiro lugar, mas o que é o liberalismo enquanto um movimento social, histórico, né, e filosófico, muito mais amplo, né, o liberalismo teológico chega depois, bem depois, mas sem você entender isso aqui, toda essa transição, toda essa tensão, né, que esse povo estava vivendo nessa época, é impossível você entender o liberalismo e as consequências dele do nosso dia, né? Então, eu coloquei aqui uma figurinha, né, para ajudar a entender. Isso aqui são duas pinturas renascentistas, né? Lembrando aí, para quem gosta de Tartaruga Ninja, né? O nome das 4 tartarugas são de pintores e artistas plásticos renascentistas, né? Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo, né? Leonardo da Vinci, né? Ah, essas duas pinturas são enormes, certo? Um é o teto da Capela Sistina, né, do Michelangelo, né, e outro é a Escola de Atenas aí do Rafael, né? Então tudo lá está no Vaticano, em Roma, né? São enormes essas pinturas e eu peguei o centro delas, né? O centro delas, porque é muito interessante vocês entenderem como a arte reproduz a história, né? O que eles estavam vivendo, né? A mentalidade deles era uma fusão desses dois quadros aqui. Por quê? A inversão, né? Antes disso, deixa eu abrir um parênteses e explicar uma coisa aqui para vocês. Existem 3 maneiras de fazer filosofia e existem 2 maneiras apenas de fazer teologia, né? A gente vai ver depois com mais calma isso, né? E elas estão, de alguma forma, emaranhadas, né? Quais são as 2 formas de fazer teologia? Né? Veja para essa figura de baixo, né, do teto da Capela Sistina, 2 formas de fazer teologia. Ou você faz de Deus para o homem, que aí a gente chama na teologia de teologia da revelação, teologia revelada, teologia da palavra, ou você faz do homem para Deus, né? Então, para alguns teólogos, né, você pode interpretar esse quadro aqui de baixo como sendo Deus, o nome do quadro é a criação de Adão, mas para alguns teólogos, na verdade, poderia ser a criação de Deus, né? Porque o ponto de contato aqui, né, que não se tocam, né, você pode ver como Deus criando o homem à sua imagem e à semelhança, ou o homem projetando Deus, né, na sua perfeição que ele não atinge, né, que ele não consegue atingir na sua humanidade falha, finita, né. Então, alguns teólogos que vão vir depois dos liberais, né, tem essa proposta, né, de ver Deus como uma projeção humana, né. O Freud vai dizer isso, né, o que é o Deus, é o Pai divino, né. Então tem essas 2 maneiras de fazer teologia, e a maneira do homem para Deus a gente chama de teologia natural, né? De cima para baixo, né? De Deus para o homem, ou de baixo para cima. O que acontece na filosofia também. Aí você olha para esse quadro de cima, preste muita atenção, né? Platão e Aristóteles estão no centro desse quadro. Esse quadro reproduz um pouco do pensamento grego, né? No auge, todos os grandes filósofos, né? As escolas filosóficas estão nesse quadro. E até alguns que vieram depois, né? O Averroes, o Avicena, os árabes, né? Intelectuais árabes. E aí, olha que coisa interessante, eu espero que esteja dando para vocês verem aí. Platão, que está representado aí como sendo o Leonardo da Vinci, né? O Rafael Leonardo era muito famoso, né? Pintou Platão com o rosto do Leonardo da Vinci.
Platão está apontando para cima. E o Aristóteles está apontando, né, tá com a mão estendida para baixo, né? Então tinha esse conflito entre eles, né? E, mais uma vez, é muito parecido com as duas formas de fazer teologia. Ou você parte de cima para baixo, que na filosofia Platão chamava do mundo das ideias para o mundo material, ou então você parte de baixo para cima, né? Que é a proposta do Aristóteles. Você parte da imanência, da matéria, né? Platão acreditava no mundo das ideias, né? Um mundo diferente do mundo material, né? Que aí tudo era eterno, tudo era perfeito, né? Diferente do mundo da matéria, que era ilusão, né? O mito da caverna, o famoso mito da caverna. E o Aristóteles vai dizer que não. O que existe é a natureza, apenas a natureza, né? Mas a gente pode... Aí ele não fala de ideias, ele fala de metafísica, né? São ideias que os homens concebem através do seu intelecto, né? A partir da realidade física, né? Da matéria. Mas a forma como ele faz, ele não divide o mundo entre o mundo das ideias, né, e o mundo da matéria. Ele divide entre o mundo supralunar, acima da Lua, e o mundo infralunar, né? Porque abaixo da Lua, mais uma vez, aqui a gente vê as coisas mudando, né? Era o mundo da variação. Acima da Lua, a Lua é a transição para Aristóteles, né? Tem buracos, tem manchas, mas as estrelas não têm manchas. Na época dele, o Sol, o Galileu ficou cego observando o Sol e viu que tinha mancha. Mas na época deles ninguém via imperfeição nas estrelas, né? Elas eram eternas, eram perfeitas. Mas tudo era matéria, né? A substância que era diferente, né? Na Terra tinha os 4 elementos e acima da Lua tinha o éter, que ele chamava, né? Que isso só foi desmentido no século XX, né? Então o século XX é um século muito importante. E aí, para encerrar esse parênteses, que eu me alonguei demais, desculpe aí, mas espero que tenha sido interessante, né? Para vocês. Mas eu tinha dito que há duas maneiras de fazer teologia, de cima para baixo e de baixo para cima, da mesma forma que Platão e Aristóteles representam duas maneiras de fazer filosofia, mas a filosofia tem uma terceira maneira, que não tem na teologia. Que terceira maneira é essa? Que, nos nossos dias, essa terceira maneira é o famoso pós-modernismo, né? O que são os filósofos pós-modernos? O que é a filosofia pós-moderna? Muito simples. Antes de Platão e Aristóteles, havia Sócrates. E antes de Sócrates, havia os pré-socráticos. E com os pré-socráticos, o que acontece é que não havia essa ideia de verdade, de bem absoluto. O que é que existia? A retórica, né? O debate, a crítica que Sócrates fazia aos sofistas, né? Os sofistas, que não acreditavam na verdade. Tudo era relativo, né? O que importava era ter o melhor argumento, né? Então, era importante era a retórica. Não havia verdade, eles eram relativistas. E os pós-modernos, o que é que são a filosofia pós-moderna? Né? O que é? Né? Quem são os filósofos pós-modernos? A filosofia pós-moderna é um retorno aos pré-socráticos, um retorno ao relativismo absoluto. Não existe verdade. Né? Enquanto que e a teologia liberal, né? Por que na teologia não existe essa teologia pós-moderna? Né? Porque o que impera no relativismo geral é o ceticismo. Não existe verdade. E você não faz religião sem pregar uma verdade. Toda religião tem que ter algum tipo de verdade, seja humana ou seja divina, senão não é religião, não é verdade. Né? Por isso que só tem duas formas de fazer filosofia, ou de teologia. Mas a filosofia tem 3 formas, porque tem os céticos, né? Os pré-socráticos e os pós-modernos, basicamente, vivem do ceticismo. Não existe verdade. Só existe o aqui e o agora, e o que vale é o melhor argumento, né? O poder de convencimento, né? Então, tá bom, né? Espero que tenha ficado claro aí. E antes da gente avançar, né? É importante deixar claro que Aristóteles foi mestre de Alexandre o Grande, né? Aristóteles é o idealizador do projeto de Alexandre o Grande de divulgar a cultura grega. Isso aí é aproximadamente 300 anos antes de Cristo, né? Então, Alexandre o Grande propaga a cultura grega e a língua grega, né, por todas as terras do domínio grego-macedônio, né, e quando o Império Romano subjuga o Império Grego, a cultura grega é que coloniza a cultura romana. Os romanos trocam os deuses gregos por nomes latinos, né, mas eles divulgam a língua grega, né, e o Novo Testamento foi escrito em grego, né.
Aristóteles foi a mente intelectual mais brilhante durante 2000 anos, né? Ele explicava o mundo, ele explicou o mundo durante 2000 anos. Só ruiu, né? Só perdeu o trono, foi destronado pelos renascentistas e pela física, né? A ciência moderna, né? Então, o camarada dominou a Idade Média, né? Durante muito tempo. Então, é uma influência muito forte, muito forte. Né? É importante a gente ter em mente isso. Né? Mas vamos para frente. Outro pré-requisito para a gente compreender a teologia liberal, além dessa visão panorâmica, né, desse contexto histórico, é importante a gente entender os ideais iluministas, né? E o fundamento do ideal iluminista tem a ver com a teologia natural. Por quê? Porque você vai ver todos os filósofos, né? Todos os filósofos falam em Deus. Né? Poucos são ateus declarados, né? Pouquíssimos são ateus. Não existia espaço para ateus nessa época. Tinham os céticos, né? Mas todos acreditavam em Deus, né? Usavam Deus. Como o próprio Aristóteles, né? Aristóteles não era cristão, né? Nem judeu, mas acreditava num ser divino, né? Que para ele era o motor imóvel. E essa ideia de uma divindade, ela está no imaginário, né? Está na crença comum, não só do povo, mas até dos filósofos, né? Então, Deus é uma peça-chave. Só que o que eles chamam de Deus, depois a gente vai ver aqui a reação do Pascal, por exemplo, né? O Pascal vai dizer, o Deus dos filósofos, o Deus dos sábios, né? É um Deus que não tem nada a ver com o Deus dos cristãos e dos judeus, né? Tem nada a ver, é outro Deus, né? Então é importante a gente ter clareza disso, né? Porque isso que eles chamam de Deus, na teologia a gente chama de teologia natural, né? Que depois vai ser classificado como deísmo, né? Então, o que é basicamente o fundamento dos ideais iluministas? Para a gente entender o iluminismo, a gente precisaria, né, estudar com calma e conhecer. Eu sei que vocês já devem ter visto isso na escola, né? Mas talvez alguns não se lembrem. Né? O que foi o renascimento cultural, científico, artístico, né, filosófico, né? A reforma protestante, né? A contribuição da reforma à contra-reforma, né? O movimento da reforma protestante, intelectualmente falando, né? O que Lutero fez. Foi o primeiro grande intelectual, né? A romper com a tradição do catolicismo, a criticar a hegemonia da Igreja Católica, né? Do Império Católico Romano. Né? Então, isso foi muito forte, né? E gerou teve uma influência muito grande nos que vieram depois, que é o racionalismo, né? E aqui o racionalismo tem a questão da nacionalidade, é essencialmente francês, né? Ou majoritariamente francês, né? A gente vai ver o Descartes como representante maior, o empirismo lá na Inglaterra, né? Com o John Locke, que é o pai do liberalismo, a gente vai ver depois também, e o idealismo na Alemanha, né? Então, França, Europa e Alemanha até hoje, né? São três países que têm uma história aí de vanguarda na intelectualidade, né, na filosofia e na teologia, né? E o iluminismo bebe de todos esses movimentos, né? Então é importante a gente conhecer minimamente eles para poder entender os ideais iluministas, né? E especificamente falando do liberalismo, mais uma vez, né, para a gente chegar no teológico, é importante entender que antes de ser teológico ele foi um movimento político e econômico. A gente vai já ver depois com calma aí um pouquinho. Né? Quem são os representantes, eu vou logo adiantar aqui, o John Locke e o Adam Smith, né? Mas o que é isso, né? O que é basicamente os ideais iluministas, né? Que tem a ver com os direitos, né? Uma troca do direito divino, porque os reis, né, eram representantes de Deus, como os faraós, né? Na Idade Média, como o faraó no Egito era um representante da divindade, tinha o direito divino dos reis, né? Na Idade Média. Né? Então, o que os filósofos iluministas e o liberalismo, com o Locke, né, prega que não existe direito divino, o que existe é direito natural, e o direito natural não é do sangue azul, da nobreza, está em todos os seres humanos. Todo ser vivo tem direitos à vida, sobretudo à vida, à liberdade e à propriedade. Né? Então, isso é uma nova concepção, isso é uma nova cosmovisão de mundo. Né?
individualista, é essencialmente individualista. E aí, isso aqui, hoje, as pessoas não têm clareza, né? A direita política hoje ainda bebe dessa fonte liberal. Hoje nós temos o neoliberalismo, né? Mas a essência da direita são esses valores. O conservadorismo tem a ver com outros valores, né? Que tem a ver com o que vem antes, né? Historicamente falando, né? Então, mais uma vez, é importante politicamente as pessoas não confundirem direita com conservador. Não são sinônimos necessários, não, né? Isso vai variar de acordo com cada país, né? Aqui no Brasil também nós tivemos uma monarquia. Então, na época da República Velha, os ideais iluministas são os fundadores da República Velha no Brasil. O conservadorismo tem a ver com a manutenção da monarquia, né? Então, não havia esquerda naquela época, né? Então, hoje tem o movimento da esquerda, com outras demandas, com outros valores, mas ser de direita não é ser conservador, não, historicamente falando, não, né? Então, é importante a gente ter clareza disso, né? Então, tem a questão, mais uma vez, da teologia da revelação, né, em tensão com a teologia da natureza, e a transcendência e contra a imanência, né? E aí os representantes maiores são Platão, né, e Santo Agostinho na teologia, Platão na filosofia, Aristóteles na filosofia e São Tomás de Aquino na teologia católica da Idade Média, né? Santo Agostinho é um pouco mais antigo, São Tomás é o filósofo, o teólogo da Idade Média, do catolicismo, né? Então aqui, uma figurinha para vocês terem noção aqui, ó. Se vocês conseguirem entender essa figura aqui, diante dessa outra aqui, né, faz todo sentido, certo? Ó, por quê? O que é a reforma protestante, né? E o que é o catolicismo escolástico, né? A escolástica católica, São Tomás de Aquino. O que Lutero faz, né? Lutero era um monge agostiniano, né? O próprio Pascal, que vem depois, o movimento jansenista, do qual o Pascal fazia parte, né, tinha uma teologia agostiniana, né? E o que é a teologia de Santo Agostinho, que é 300 anos depois de Cristo, né? Que inclusive é acusado de ser um neoplatonismo, né? Assim como Platão tinha dois mundos, né? Na teologia de Santo Agostinho, isso aparece, é por isso que ele é acusado de ser um neoplatônico, né? Depois de Santo Agostinho tem um Plotino também, né? O livro, a obra mais clássica do Santo Agostinho é A Cidade de Deus, né? The City of God, né? The Civita Dei, em latim. Civitate Dei, né? E o que é isso que ele vai dizer nesse livro, nessa obra? Existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. Existem dois mundos, né, que não devem ser confundidos. A teologia do São Tomás de Aquino, e não apenas do São Tomás de Aquino, o movimento da Idade Média, né, porque Platão vai caindo, né, a antiguidade clássica é subjugada pela filosofia do Aristóteles, né? Platão perde espaço e Aristóteles vem ganhando espaço com muita força, e a ciência, tudo era aristotélica. E a teologia vai virando cada vez mais Aristóteles, né? Vai dando mais atenção à filosofia de Aristóteles e menos à de Platão, sobretudo no que diz respeito à lógica. Até hoje, lógica é Aristóteles, e quando eu digo lógica, eu estou querendo falar de quê? A estrutura lógica, né, do raciocínio lógico. Basicamente, que isso Hegel, Marx usaram, né, e até hoje é o método de dedução, né, é o método da tese dialética, a dialética aristotélica, né? Tese, antítese e síntese, né? Afirmação, negação e negação da negação. Isso era a lógica aristotélica que dominou a mentalidade medieval e a teologia medieval de uma forma tão forte que os dois maiores expoentes da tradição cristã católica, né, porque não tinha reforma nessa época, né, São Tomás de Aquino, e na tradição judaica nós temos o Maimônides, né, para quem nunca caso nunca tenha ouvido falar, né, foi o maior pensador considerado até hoje por muitos, né, o maior pensador judeu da Idade Média. Eles vão criar uma obra para tentar unir a teologia cristã, né, por parte de São Tomás, e judaica, por parte do Maimônides, né, com a filosofia aristotélica, né? Então eles tentam fazer uma síntese entre esses dois pensamentos.
né? Então, daí você vê como Aristóteles era forte, né? E na tradição árabe, né? No islamismo também, né? Tinha um peso muito forte o Aristóteles, né? Só que, qual é o problema? Aristóteles é a filosofia de baixo para cima, né? Platão e Santo Agostinho representam a filosofia e a teologia de cima para baixo. O que é a reforma protestante? É uma crítica à maneira de ver Deus, né? Dessa forma, de baixo para cima, imanente, né? A reforma protestante, ela volta para sai de São Tomás de Aquino, critica, e volta para Lutero, volta para a ideia de Lutero e Calvino voltam para a ideia de Santo Agostinho, né? Dessa teologia transcendente, né? Então, para vocês terem um pouco mais de noção do que é que eu estou querendo dizer, né? E aí eu já estou quase chegando na metade, viu, pessoal? Mas isso aqui é importante, né? O que é Deus, no final das contas? Para que serve Deus? Nessa filosofia, nessa teologia medieval, aristotélica, né? Escolástica, católica. Né? O que é Deus? Né? Deus acaba sendo, está em espanhol aqui, mas eu vou explicar aqui, né? O ponto de partida, né? Tudo parte da experiência, ó. As criaturas se movem. Número 1 aí, ó. A experiência do movimento. Todo mundo se move. Mas se você faz um processo de causa e efeito, né? Eu me movo porque alguma coisa me moveu antes. Se você faz isso até o infinito para trás, né, para o passado, vai chegar numa hora que alguma coisa tem que mover. E aí é o motor imóvel do Aristóteles, né? Aquilo que move o universo, que move todas as coisas e não é movido por ninguém. Isso é Deus, né? O São Tomás criou 5 vias de acesso a Deus. Só que se você prestar atenção aqui, para nós cristãos evangélicos protestantes, né? Eu acho que fica claro que está faltando alguma coisa aqui, muito importante. Se ele está falando de 5 vias de acesso a Deus, nós temos um versículo muito poderoso em João, né, que é João 14,6, que Jesus disse que eu sou o caminho, a via, né? Via em latim é caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Então, nós temos uma única via de acesso a Deus e ele cria filosoficamente 5 vias, né? Que tem a ver com a causa primeira, o motor, né, a causa do movimento, a causa da existência. Né? O mundo é criado, quem criou o mundo? Não apenas o movimento do mundo, mas o mundo em si. É Deus. Né? Tudo que existe, existe porque foi criado. Né? Então, deve algum ser ter criado o universo para que as outras coisas viessem a existir. Né? Então, sempre partindo da experiência. Né? De baixo para cima, né, da experiência sensível, do corpo, né, dos sentidos. A ciência é feita com o corpo, com os olhos, sobretudo. Então, o ideal de perfeição. As coisas não são perfeitas, mas deve haver, quando você vai aprimorando, você deve chegar num grau de perfeição divino, né? Sem imperfeições, sem falhas, sem erros, né? Isso é Deus, né? E a questão do propósito, né, da teleológico, na filosofia chama isso, né, a vida tem um propósito, né, tem uma existência. Quem fez o mundo fez com um propósito. Você vê isso, né, a natureza tem propósito, a vida é um propósito na natureza, né, a manutenção da vida, o princípio de conservação, né, da física, da química, né, então isso é fruto de uma mente inteligente. Então, Deus é isso, né? Para esses camaradas, Deus é apenas isso. Apenas isso. É como, vocês já brincaram de castelo, de carta de baralho? Então, o que é que acontece? Você pode fazer o castelo mais alto, mas se você tirar um fundamento no centro, assim, às vezes, acaba com tudo, né? Se você derrubar a cartinha que está no centro da torre, ela vai-se embora. Né? Então, para esses camaradas, né, medievais, escolásticos, aristotélicos, Deus era um princípio metafísico, uma ideia necessária para fazer o universo funcionar, né? Inclusive os deístas, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, né, os filósofos, teólogos deístas, eles vão dizer que o universo era como um relógio, uma máquina, né? E Deus é o relojoeiro que fez o relógio funcionar, né? E deu uma carga nele, né?
acolchou ele para fazer ele funcionar sem o próprio Deus, né? Mas é preciso um relógio ele para construir o relógio. E aí, isso foi a introdução, né? Os pré-requisitos para a gente entender o liberalismo, né? O segundo momento, né? Que aqui agora sim, aqui agora a gente vai entrar já no cerne, no fundamento do liberalismo. O que é o ponto-chave que tem a ver com aquela passagem lá de Jeremias, né? O que é... Qual o crime, o grande crime, né? O que foi que eles abandonaram, os teólogos liberais, né? E antes dos liberais, os filósofos iluministas, racionalistas, né? O que foi que eles fizeram, né? Com Deus, né? O crime que eles cometeram, o que é que eles abandonaram, né? O que é a cisterna rota que eles criaram, né? O método geométrico, né? O que é o método geométrico, né? Que vai ser usado para fundamentar a filosofia e a teologia que vem depois desses camaradas, né? Os dois maiores expoentes é o Descartes e o Spinoza, né? O Pascal, isso é tão forte nessa época que o Pascal fala do espírito geométrico, né? Espírito geométrico. A matemática na antiguidade grega, né, tinha grandes expoentes, inclusive na academia do Platão, né, tinha um letreiro logo na porta de entrada que dizia assim: se você não gosta de matemática, eu não lembro agora se é matemática ou geometria, dizia assim: você não é bem-vindo neste lugar, né? O Pitágoras, que antecedeu todos eles, né, era um matemático, né? Então a matemática tinha muita força na tradição grega. E na época de Aristóteles existia um matemático que foi diferente dos outros, que era geômetra, né? Era o Euclides. E o Euclides recebeu não, né? Ele influenciou muito a mentalidade desses filósofos, porque eles vão trocar o Aristóteles agora, ou vão pegar o Aristóteles e juntar com o Euclides. O método geométrico é a aplicação, é a transposição de uma explicação matemática para o campo da filosofia e depois para a teologia, né? Então é importante a gente entender isso, porque entendendo isso, você vai entender depois as consequências disso na teologia. Né? E ética iluminista. Quando eu estou falando de ética, eu estou falando de comportamento. Né? E o maior expoente disso, né, estou falando de moral, né, é o Kant. Né? O que é o iluminismo, o Kant vai já responder, a gente vai ler aqui com ele. Mas vamos primeiro falar do método geométrico. Né? Olha o que o Descartes vai falar no Discurso do Método, que é a obra, uma das principais obras dele. Eu queria ler com calma isso aqui com vocês, mas não quero cansá-los, né? Então eu vou ler rapidamente aqui só o básico, né? O primeiro princípio desse método consiste em que, ó, jamais acolher coisa alguma como verdadeira, né? Então, o fundamento primeiro do método é o quê? A dúvida. A gente leu lá em Hebreus que tudo que a gente faz para Deus, qual é o fundamento? É a dúvida, né? A dúvida metódica, a dúvida cartesiana é o fundamento do método geométrico, é o fundamento da filosofia e depois vai ser o fundamento de toda a teologia liberal também, né? É preciso duvidar de tudo, né? Então, a dúvida, onde há dúvida, não há fé, né? Lá em Romanos, Paulo fala sobre isso, tudo que provém da dúvida não provém da fé, não há fé na dúvida, né? Então, é ceticismo puro, né? Esse é o fundamento. E é por isso que eles rejeitam toda a tradição, tudo que foi construído antes, duvidam de tudo, questionam tudo. O espírito da crítica é esse, espírito cético, né? E aí depois vem, em segundo lugar, o mundo é complexo, mas o que é que você tem que fazer para reduzir essa complexidade? Você divide cada uma das dificuldades, né? Existe um todo, né? E o todo é complexo, parece difícil de entender, mas quando você vai dividindo, vai simplificando, vai reduzindo, né, o todo em partes, as partes vão ficando simples, e aí você vai ficando fácil de entender, estudar o todo a partir das partes, né? E você divide em quantas partes forem necessárias. E o terceiro vai ser o quê? Se você dividiu, agora você vai ter que juntar. Só que para juntar, você precisa criar uma ordem uma sequência lógica, né, de hierárquica, né, uma hierarquia do mais simples para o mais complexo. Isso aqui, pessoal, é tão forte. Se vocês entenderem isso aqui, vocês entendem, por exemplo, a questão da biologia e a crítica do design inteligente aos evolucionistas. Porque
Qual é a tese básica da evolução? Lá em Darwin, né? O que é o primeiro ser vivo coacervado, né? A unidade básica da vida é o quê? A célula. Na época deles era a célula, né? Mas hoje é o DNA, o gene, né? E qual é o argumento? A partir do simples, né, de uma célula, de uma única célula, ela começa a se complexificar. Então, depois tem uma experiência de Oparin, né? Não sei se vocês lembram disso na escola, né? Oparin, né? Que pega alguns elementos e forma um aminoácido, né? Só que para você formar uma cadeia de DNA, que é uma proteína, né? A unidade básica do DNA, ela é extremamente complexa. Então, qual é o argumento do criacionismo, né? Que hoje é o design inteligente, contra o evolucionismo, né? Que usa esse método até hoje, cartesiano, geométrico, né? Não existe nem na biologia e nem muito menos na física, né? Porque o conceito de átomo, que também é a unidade básica da matéria, né? Hoje a física das partículas fala que existem mais de, sei lá, quantas subpartículas, né? Antigamente as pessoas só conheciam o átomo, né? E aí, composto de quê que a gente estuda também, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Só que hoje, a física das partículas, né? O mundo subatômico, a física quântica, mostra que existem inúmeras, os quarks, os mesons, os bósons, né? Os pósitrons, trocentas subpartículas que formam um átomo. Então, não existe essa coisa de reduzir, né? Para simplificar, a complexidade é irredutível. Né? O argumento biológico da unidade mais básica, simples, não é simples, é extremamente complexo. Tanto na biologia quanto na física, o átomo é extremamente complexo. A física quântica é muito mais complexa do que a física clássica. Né? Então, quando você vai reduzindo, em vez de facilitar, a complexidade faz aumentar. Né? Então, esse método não funciona. Né? Não dá para reduzir a complexidade da vida e da matéria. Né? É uma ilusão. Né? É uma ilusão utópica que fazia parte dos ideais iluministas. Né? E aí a última parte é fazer uma revisão crítica, né, para ver se não tinha cometido nenhum erro. Né? O Spinoza vai pegar isso, que isso aqui, ó, que o Descartes está fazendo na filosofia, né, para fazer uma nova filosofia, e com essa filosofia ele cria o mecanicismo, né, o plano cartesiano que a gente estuda na matemática também. O que é o plano cartesiano? Qual é a proposta do Descartes? Antes do Newton, né? É explicar o universo e o mundo a partir da matemática, da geometria. Você explica tudo o que acontece, o movimento dos planetas, né? Que quem explicava isso antes, né? Era Deus, era a igreja, ou Aristóteles, né? E agora não, quem explica é a matemática. A linguagem matemática, a linguagem geométrica explica o movimento do mundo, o universo, né? Tudo é explicado matematicamente, geometricamente. Só que o que é que o Spinoza, esse cara aqui, pessoal, esse cara aqui, ele é de origem judaica, certo? Esse cara aqui é hoje, até hoje, o grande mentor, né, de boa parte dos problemas dessa crise de valores que nós vivemos e da teologia liberal também. Se você entender ele, a ideia dele, a proposta, você entende o liberalismo teológico, você entende o Nietzsche bebeu muito desse cara aqui, o Foucault, o Deleuze, todos os grandes filósofos do século XX, né, e os pós-modernos, tudo vão beber desse cara aqui. Né? E aí o que é que ele faz? Olha o que é que ele faz aqui, ó. Isso aqui está na introdução dessa obra, né? Tratado Teológico Político, porque na cabeça dele, teologia e política sempre andaram juntas, né? Sobretudo na tradição judaica. Né? Então, isso aqui está na introdução, só que ele faz uma citação direta do que está no livro, né? O autor que está fazendo a introdução. É aqui que Spinoza introduz uma inovação ao afirmar que o método de interpretação da escritura não difere do método de interpretar a natureza. Na realidade, assim como o método de interpretar a natureza consiste essencialmente em descrever a história da mesma natureza e concluir daí dados certos, né, as definições das coisas naturais, também para interpretar a escritura é necessário elaborar a sua história autêntica e depois concluir daí como se fossem dados certos o pensamento
dos seus autores como legítima consequência, ou seja, uma aplicação do método geométrico para interpretar a Bíblia, a Escritura Sagrada, né? Então, isso aqui que ele fez é uma radicalização do que o Lutero fez com a Igreja Católica. Só que o que é que o Lutero fez? Qual é um dos princípios, um dos lemas da Reforma, né? Só a Escritura, a tradição dos concílios católicos, as encíclicas papais, né? O que o Papa diz, o que o credo diz, né? O que os concílios disseram, né? Não serve, não é palavra de Deus, né? O que o Lutero fez com a tradição do catolicismo da Igreja, o Spinoza vai fazer com a tradição da própria Bíblia, né? A tradição interna da Bíblia. Ele é o primeiro que vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele é o primeiro que vai negar a inspiração divina, a revelação. Não existe revelação divina, não existe inspiração divina. A Bíblia é um escrito produzido por homens num determinado tempo histórico, numa determinada cultura, numa determinada língua. Então é fundamental você conhecer essa história para entender a Escritura, não como divina, mas como feitura, criação humana, simplesmente humana, né? Então, a crítica que os liberais depois vão fazer à Escritura vem dele, né? E aí, o que é que ele está fazendo? Trocando o Lutero não faz isso, né? O Lutero critica a tradição, mas ele vai dizer, né? Ele vai crer na autoridade das Escrituras, porque a Bíblia é revelação, né? Ele nega a revelação, então o que é a Escritura? É teologia natural. O que tem na Escritura é produção humana, de baixo para cima. Se tem alguma teologia, ela tem que ser entendida de baixo para cima, a partir do que os homens fizeram, e não do que Deus fez, né? Então, isso aí é fundamental para a gente entender o que é a ideia, um dos fundamentos do liberalismo teológico, né? Porque o texto deixa de ser sagrado, né? É apenas um produto histórico, né? Então, diante disso, é importante a gente deixar claro agora, né? O que é a diferença do deísta para o teísta, né? Depois a gente vai ver os racionalistas com o Kant, né? Mas, a priori, o que é o deísmo? Que o Spinoza é um deísta, um filósofo deísta. Acredita em Deus, mas Deus para o deísta é o quê? Um pensamento, um princípio metafísico, né? Por exemplo, os deístas admitem a existência de Deus assim como os teístas, que somos nós, somos teístas, acreditamos em Deus. Só que o deísta, Deus é a natureza, né? Deus se confunde com a criação. Só existe a teologia da natureza, não existe teologia revelada. Deus não está no mundo, num outro mundo, que não é o mundo que nós fazemos parte. Eles não acreditam nisso, né? E aí, quando você não acredita nisso, Deus originou o universo, mas Deus é o próprio universo, né? Aí, qual é uma das consequências básicas? A metáfora do relojoeiro cego, né? Eles não creem que Deus intervém diretamente nos eventos da história, na Terra, na história dos homens, né? E nós cremos que Deus intervém, né? Eles não acreditam em sobrenatural, né? Em profecia. É muito interessante essa questão da profecia, não apenas para os deístas, mas para os racionalistas, para os historiadores que vão vir depois. O que é a profecia? É muito interessante, eles vão dizer, não existe profecia. O que é que existe, então, nos textos sagrados, né? Porque a profecia sempre tem a ver com a realidade futura, né, que um profeta fala para a sua geração que vai se cumprir numa geração posterior, em algum tempo depois. O que é que eles vão dizer? Não existe isso. O que é que existe? O cara que escreveu a história do profeta, ele viveu a realidade da profecia. Ele faz parte da geração que viveu, né, o cumprimento da profecia. Então, ele cria o fato que ele viveu como se fosse uma predição na boca de um personagem que ele escreveu do passado, né? Então, o que é a profecia para esses caras? É um registro histórico de alguém que falou alguma coisa antes deles, né? A profecia é explicada para eles dessa forma. Então, tá sendo claro? Dá para entender o que eu estou querendo dizer aqui? Não existe anúncio profético, uma revelação do futuro. O que existe é alguém que falou, que escreveu a história do profeta, tendo vivenciado, por exemplo, a história lá de Isaías profetizando o Ciro que ia libertar o povo do cativeiro, sendo que Isaías era um profeta que viveu antes do cativeiro. O que é que eles dizem? Não foi Isaías que escreveu Isaías.
Quem escreveu Isaías foi alguém que viveu na época de Daniel, velhinho, né? Ou então alguém que viveu depois do exílio da Babilônia. Alguém que viveu nessa época escreveu sobre o profeta Isaías e colocou na boca de Isaías um acontecimento histórico que ele vivenciou, que na época de Isaías parecia ser uma profecia de um futuro que ia se cumprir. Né? Tá dando para entender isso aí? Tá dando, antes? Ah, sim, tá tranquilo. Pessoal, fala Ah, no comentário aí, se vocês não estiver compreendendo, vocês digam aí que ele volta um pouquinho e fala. me perdoem aí se eu tô rápido muito, porque eu queria falar só 1 hora, mas pelo visto não vai dar, não. Enfim. Então, eles não acreditam em revelações sobrenatural, né? Não concordam com as afirmações religiosas, coisas que nós acreditamos, né? Então, vamos para frente, né? É muito interessante a gente perceber outra coisa muito legal. Assim como Deus levantou os profetas no Antigo Testamento, assim como Deus levantou Lutero, né? E antes de Lutero, os pré-reformadores, né? John Hus, John Wycliffe, né? Savonarola e outros, né? E os pais da igreja, né? Deus sempre levantou homens de Deus, né? Tementes e fiéis, que protestavam, né? Os profetas protestavam, né? Gritavam, né? Contra as injustiças. E Deus levantou, sempre levanta, assim como levantou Lutero, né? Homens de Deus que irão combater essas heresias, né? E um desses grandes homens que surgiu nessa época aí, do Descartes e do Spinoza, né? Foi o Pascal. E o Pascal, para mim, foi uma grande descoberta no meu início da minha fé, né? Eu fazia física, né? Ele é físico, matemático, né? Então foi uma grande consolo, né? Eu me identificava muito com ele e eu acho até hoje um dos maiores pensadores do cristianismo, assim. Uma pena ele não ter concluído o livro dele, que era uma apologia da religião cristã, pensamentos, né? Ele não teve tempo, morreu muito cedo, né? 39 anos, se eu não me engano, né? Mas ele diz umas coisas muito fantásticas e eu queria ler com vocês um trecho, isso aqui eram 3 slides só desse texto dele, mas eu resumi para 2, né, para não cansar vocês. Mas olha o que é que ele diz, né? Combatendo o Deus dos deístas, né? O Deus dos filósofos, né? Olha o que é que ele diz aqui. No artigo 14 dos pensamentos. Não se conhece Deus ultimamente, né? Que é essa coisa do princípio metafísico, o último, né? O último é Deus, em último lugar. Isso não é uma questão de método, não existe método, existe Cristo, né? Jesus Cristo. O Deus dos cristãos não consiste num Deus simplesmente autor de verdades geométricas e da ordem dos elementos. Né? Essa é a parte dos pagãos e dos epicuristas. Epicuro era uma escola, né? Os epicuristas eram uma escola fundada lá na Grécia por Epicuro, né? E tinha uma doutrina também a partir dessa cor dos elementos. Tinha os estoicos, tinha os cínicos, né? Diógenes, né? Tinha o Pirro, que eram os céticos, né? Então tinha várias escolas gregas, né? De filosofia. Então diz assim: não consiste, continuando ele, né? Não consiste simplesmente num Deus que exerce a sua providência sobre a vida e os bens dos homens para dar uma feliz sequência de anos aos que o adoram. Essa é a porção dos judeus quando entraram na terra de Canaã, né? Mas o Deus de Abraão e de Jacó, o Deus dos cristãos, é um Deus de amor e de consolação, é um Deus que enche a alma e o coração que ele possui. Ele é um Deus que faz sentir interiormente a sua miséria, e a sua miséria infinita, que se une ao fundo de sua alma e que o enche de humildade, de alegria, de confiança, de amor, que os torna incapazes de outro fim que não seja ele mesmo, né? O Santo Agostinho dizia isso: nossa alma não descansa a não ser em Deus. O conhecimento de Deus, sem o da nossa miséria, nos faz orgulhosos, que esse é um dos grandes pecados dos iluministas, né? Dos racionalistas. Descartes é o racionalista, né? O grande racionalista. O conhecimento da nossa miséria, sem o conhecimento de Cristo Jesus, né, nos traz desespero. Mas o conhecimento de Cristo Jesus nos isenta não apenas do orgulho, né, por isso que Paulo vai dizer que não é por obras para que ninguém se glorie, né? Não somos nós que conseguimos nada diante de Deus, mas é Cristo que consegue por nós, a vitória está em Cristo. Né? Como nos livra do desespero, porque encontramos nele Deus, a nossa miséria e a única via de a reparar. Né? Em Cristo, o ser perfeito, humano perfeito, você não consegue alcançá-lo, né? Você se vê miserável, mas ao mesmo tempo você vê a solução para a sua miséria, né? Porque ele
vai lhe dar o Espírito que ele mesmo detém, né? O Espírito Santo que é capaz de nos fazer nascer de novo, fazer novas criaturas, né? Então não podemos conhecer Jesus Cristo sem conhecer ao mesmo tempo Deus e as nossas misérias. Assim como o remédio para as nossas misérias, porque Jesus Cristo não é simplesmente um Deus, né? Mas um Deus que repara as nossas misérias. E os filósofos iluministas não têm essa visão pessimista do ser humano, né? Eles têm uma visão otimista. A razão, né? O ser humano é bom, né? O Rousseau vai dizer isso, o bom selvagem, né? Eles tinham um otimismo exacerbado, né? Superestimavam a razão, a potencialidade dos homens de fazer o bem, de conhecerem o mundo e a Deus, né? E o Pascal vai dizer, não, né? A razão não dá conta nem de conhecer a nós mesmos, né? Senão de revelar a nossa fraqueza, as nossas misérias, as nossas limitações, as nossas impotências, né? E assim, todos os que procuram a Deus fora de Jesus Cristo, que é o caso de Descartes, de Aristóteles, né? Dos imanistas, né? Dos teólogos naturais, de Spinoza. Vocês veem ele falar em Deus, mas não veem as 5 vias lá de São Tomás, né? Não fala de Cristo, né? E que se detém na natureza, não acham nenhuma luz que os satisfaça, ou chegam a formar para si um meio de conhecer a Deus e de o servir sem um mediador. E por isso caem, olha aí Jeremias de novo aqui, né? Caem no ateísmo e no deísmo, trocaram, abandonaram a Deus, a fonte de água viva, né? Que são as duas coisas que a religião cristã detesta, quase que igualmente, né? Então, ateísta e deísta, ou transformar Deus num princípio filosófico, né? É equivalente ao ateísmo, né? Esse Deus não é o Deus que nós chamamos, que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, né? Ele é o verdadeiro Deus dos homens, Jesus, né? Isto é, dos miseráveis, dos pecadores, é o centro de tudo e o objeto de tudo. E quem não o conhece, não conhece nada da ordem do mundo, nem de si mesmo. Com efeito, além de só conhecermos a Deus por Jesus Cristo, só conhecemos a nós mesmos por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é fantástico, né? Jesus é a fonte, não apenas da água viva, né? Como está lá em Jeremias, mas está lá no Novo Testamento também. Jesus disse para a mulher samaritana, né? Se tu me pedisses águas, eu te daria uma água viva, né? Que ele é a palavra, ele é a fonte, né? Ele é o rio de água viva, né? Mas Jesus é que nos dá a nossa identidade, né? A filosofia e a ciência até hoje não tem resposta para as perguntas existenciais que quem dá é Cristo. Quem somos nós? Para onde nós vamos depois da morte? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Nessas perguntas, Jesus responde tudo num versículo lá em João 13, se eu não me engano, né? E sabendo Jesus que tinha vindo do Pai, que viera do Pai, que estava retornando para o Pai, né? Queria voltar para o Pai. E sabendo, Jesus, o Filho de Deus, Jesus sabia que era filho, né? Sabia que tinha vindo do Pai, estava voltando do Pai. E o que é que ele fez enquanto esteve vivo? Amou até o fim. Então, Jesus responde todas as questões existenciais numa única passagem bíblica, né? Nós somos de Deus, nós vamos voltar para Deus, né? E Deus nos colocou nessa terra aqui para quê? Para nós experimentarmos o amor, não o amor carnal, mas o amor divino, o ágape de Deus, né? E aí, vamos agora entender a questão da ética, da moral iluminista, né? Isso aqui é importante também. O que é o iluminismo, né? O Kant responde num opúsculozinho, num livrinho que ele escreveu, né? O iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, que ele chama assim de menoridade, que ele mesmo é culpado, o homem, né? E a menoridade é a incapacidade de servir-se do entendimento sem a orientação de outrem, né? O que é isso? Depois eu explico, vamos terminar a leitura, né? Tal menoridade é por sua própria culpa, né? Se a sua causa não reside na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem de se servir-se de si mesmo, sem a guia de outrem. Sapere aude, né? Ouse saber, tenha coragem de se servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. O que é essa menoridade, né? Essa dependência do outro? É a tutela da igreja, é a tutela do Senhor, né? É a tutela de alguém a quem você obedece cegamente, né? Tinha até a brincadeira do mestre mandou, o mestre falou, né? O Nietzsche vai chamar isso de moral do rebanho, né? O que o Kant está propondo é como o Nietzsche vai chamar da moral do Senhor.
o iluminista, né, esse ser que saiu da menoridade, passou para a maioridade, é alguém que cria as suas próprias regras, né? É alguém que não precisa obedecer ninguém para fazer o bem. No caso do Nietzsche, não, né? No caso do Nietzsche, ele vai... É outra coisa. Mas no caso do Kant, você não obedecer a ninguém, nem à igreja, nem aos pais e às mães, não faz de você uma pessoa má, porque ele vai dizer que o bem e o mal é um conhecimento da natureza, né? Está no intelecto. E Deus, a religião, é isso, é ética. E isso aqui, pessoal, ó, para quem gosta do C.S. Lewis, o Lewis usa esse argumento. Se você pegar o cristianismo puro e simples, eu acho que no primeiro capítulo logo ele vai falar isso. A lei natural que está em nós, a lei moral, né? Isso é o Kant que faz, né? Ele traz a religião, Deus, ele tira da metafísica, né, dessa coisa de um princípio necessário para a existência do universo e vai dizer, não, Deus, a religião, é o fundamento da moral. Eu não preciso que ninguém me diga o que é o bem. Se eu pensar por mim mesmo, se eu me servir do meu entendimento, eu posso chegar a essa conclusão sozinho, porque ele vai criar um imperativo moral categórico, né? Ele vai dizer o quê? Como eu devo agir? Como eu devo me comportar sem que ninguém me diga? De uma maneira muito simples. Eu devo agir buscando sempre o bem. Não o meu bem particular, mas o bem de todos. Por exemplo, eu posso querer matar alguém quando eu estou com raiva? Poder, eu posso, mas eu posso concretizar esse desejo? Não, porque isso não é moralmente válido, né? Isso não é o que Deus quer. Por quê? Porque se todo mundo agisse assim, todo mundo morria. Então, só é válida a ação que seja universalmente boa para todo mundo, né? Então, é bom eu perdoar, porque aí não há morte, né? Isso é um bem desejável universalmente. O que o Kant faz é tentar transformar num princípio moral da ação aquilo que o Newton criou da gravitação universal. É uma lei que explica não apenas o movimento na Terra, mas o movimento dos astros no céu, né? O que o Kant está dizendo é isso. A moral que Deus colocou em nós, ela vale como a gravidade, né, para conduzir as nossas ações, né, de maneira que a ação que Deus quer é aquela que seja universalmente boa para todos os homens, né? E aí, olha o que é que ele vai dizer em outro escrito dele, ele cria um livro para dizer, explicar a religião nos limites da simples razão. E o que é a religião? Ele vai dizer, ó, a religião é o conhecimento de todos os nossos deveres como mandamentos divinos. Ó, religião é conhecimento, né? É quase socrático isso, né? Aquele em quem eu devo previamente saber algo, é um mandamento, que algo é um mandamento divino para o conhecer como meu dever, é a religião revelada. O que é isso? A tutela da igreja, né? Os 10 mandamentos, Deus, Moisés ensinando para o povo, né? Não mate, não roube, não adultere, não minta, né? O mandamento vem antes do intelecto, né? O mandamento é que revela o dever, né? Isso Kant vai dizer que é a religião revelada. Para o Kant, pelo contrário, aquele de quem de antemão devo saber o que é algo que é dever, né, que eu devo fazer, antes de o poder conhecer como mandamento divino, essa é a religião natural, ou seja, o que é que ele está dizendo? Tudo aquilo que está nos 10 mandamentos, tudo aquilo que está no Sermão da Montanha, antes de eu ler na Bíblia, antes de alguém me ensinar, se eu buscar na minha inteligência, no meu intelecto, na minha razão, eu chego nele naturalmente, pelo meu esforço intelectual, sem que ninguém me ensine. Vocês estão vendo como uma coisa parte sempre de baixo para cima, você acaba com a revelação. Quem declara como moralmente necessário, como dever, somente a religião natural, também se chama-se racionalista. Aí ele está fazendo a distinção do racionalista para o deísta. Ele não é deísta. Por quê? O racionalista não crê que Deus é apenas ou a religião é apenas um princípio metafísico filosófico. Ela é uma questão moral, né? E se nega a efetividade de toda revelação sobrenatural, disse naturalista, né? O naturalista, como o Spinoza, né? Deísta, é o naturalista, né? Não tem Deus, né? Deus é a natureza. Se admite tal revelação, mas afirma que conhecê-la e aceitá-la como efetivamente real não se requer como necessidade para a religião, pode chamar-se racionalista puro, ó. Ele aceita a revelação, né? Tudo bem, a palavra de Deus é revelada, mas ela não é necessária, essa revelação não é necessária porque eu posso atingir ela pela razão. Esse é o que ele chama de racionalista puro.
E aí, olha, presta atenção o que é que ele vai dizer de quem crê, ó. Mas se considera necessário para a religião universal a fé, agora que ele fala de fé, ó. A fé em tal revelação poderia chamar-se, então, de sobrenaturalista em matérias de fé. Então, olha o termo que eles usam para falar da teologia revelada, né? É o sobrenatural, é quase fantasmagórico, né? Então, para esses camaradas tudinho, você acreditar na revelação, né? Você acreditar que Deus intervém, né? Isso no sobrenatural, era mitológico, né? Isso aí é quase tão primitivo para eles quanto os deuses pagãos de outras religiões, né? O mito, nessa época, no século XX, o mito ganha outro status, mas nessa época aí, tudo que é mito é mentira, é ilusão, é fantasia, né? Então, a teologia revelada não era bem vista para esses caras. E aí, olha o que é que ele diz. A religião cristã, ela é a religião natural, né? Ele volta para Aristóteles, né? Ele não é agostiniano nesse sentido aqui. Olha o que é que ele diz aí. A religião natural, enquanto moral, relativamente à liberdade do sujeito, conecta com aquilo que pode obter efeito para o seu fim último, né? O conceito de Deus como autor da moral do mundo. Pessoal, eu não vou ler, né? Eu não vou ler aqui porque a linguagem dele é chata. Eu sei que o Kant é chato, né? Mas o que é que ele está querendo dizer aqui? Que Deus é o fundamento da moral, né? Então, de novo, é aquilo que eu já tinha dito, né? Ele tira a religião da metafísica e coloca na ética, né? Na moral, né? E o cristianismo é a religião natural, porque é o ápice da moral, né? Do intelecto, quando ele atinge o bem supremo, quando ele descobre de que maneira ele deve se comportar, qual é a forma certa de agir. Essa religião natural, ela é idêntica aos princípios cristãos, né? Então, ele vai dizer que uma coisa é igual à outra, né? Só que, assim como Deus levantou o Pascal para combater o Spinoza e o Descartes, Deus levantou um outro grande apologeta, né? Nessa época do Kant, e depois do Kant tem o Hegel, né? Que transformavam Deus e a religião cristã apenas numa questão ética, né? Deus levantou um camarada chamado Soren Kierkegaard, né? Que ele escreveu um livro fantástico, que é o Temor e Tremor, para dizer que não, né? Não tem nada a ver, né? A fé, né? A religião não é só uma questão ética, não é uma questão de teologia natural, né? A fé é em virtude do absurdo. O que é que ele quer dizer com isso? Se vocês lerem essa passagem de 1 Coríntios, né? Paulo diz isso lá, né? Os gregos buscam a sabedoria e os judeus pedem sinais, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, né? É isso que o Kiki está dizendo. A fé começa quando a razão acaba, e a gente leu isso lá em Hebreus, né? Lá em Hebreus está dito, o Pascal já dizia isso antes dele, né? Não é a razão que entende Deus, que conhece a Deus, que sente a Deus, é um coração, né? Porque no coração há razões que a própria razão desconhece, né? A fé é um coração que sente a Deus. E o que ele vai dizer isso, né? A fé não é razão, pelo contrário, o maior inimigo da fé é a razão. O maior inimigo da fé é a razão, porque se eu entendo o mundo sem fé, só racionalmente, né? Então eu preciso de fé para quê? E Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você mata a fé e a religião cristã se você tenta usar o método geométrico, o método imanente, né? O método da teologia natural. Você acaba com o cristianismo. E é isso que os teólogos liberais fazem, né? Então, eu tinha dito, né, que a gente ia chegar na metade, só que já vai com 1h30, né? Já. Eu queria que a gente chegasse aqui, ó. O prêmio para quem conseguiu suportar até agora. Isso aqui é muito legal, né? Se você não gostou de nada do que eu disse até agora, eu espero que você goste disso aqui, porque isso aqui é muito interessante. E aí, eu acho que eu vou até ver com antes se vale a pena depois disso aqui a gente continuar ou se é bom parar, porque já está com mais de 1 hora, né? Tá bem com 1h30 que eu estou falando, eu queria dar espaço para vocês perguntarem. Mas o que é que eu queria deixar claro aqui, ó?
Os ideais iluministas, que o Kant já explicou aqui, deixou isso bem claro, levaram a maior revolução, né, um divisor de águas aí na história moderna, né, dos homens, que foi a Revolução Francesa, que está aqui embaixo. Um quadro que representa a Revolução Francesa é a imagem, né, da liberdade, e a liberdade é a filha, é a deusa dos iluministas, mas ela, na verdade, é uma deusa que é parida pela razão, né? E olha o que esse quadro representa, né? Um bocado de mortos aos pés da deusa, com a bandeira da França, né? E ela está como as feministas de hoje em dia, né, de topless aí, protestando, né, ou indicando a vitória, conduzindo o povo à vitória, né, lembrando que a Revolução Francesa é marcada pela queda da Bastilha, né, e pregava igualdade, liberdade e fraternidade, né, sobre a paternidade não de Deus, mas da lei, da nação, né, do direito natural. O símbolo, prestem atenção no símbolo da vitória e da liberdade dos iluministas, é essa mulher, né, essa deusa liberdade aí, né, que mata aqueles que representam o atraso, né, os conservadores, né, a opressão, as trevas, né, é a deusa deles. Olha a diferença dessa imagem de baixo dos ideais iluministas, que representa os ideais iluministas, para o símbolo da libertação, da vitória no cristianismo, né? Enquanto a razão iluminista prega uma deusa vingativa, né, perversa, que mata, a revelação profética, o símbolo da tradição cristã, né, que é, antes de ser cristã judaica, é o Cordeiro Pascal, né? O povo era escravo no Egito, e quem vem libertá-los? Não é a mente de Moisés, não foi Moisés que, com um ideal iluminista, e de nós vamos, né, libertar o povo, vamos planejar aqui, vamos fazer a revolução. Não foi Moisés que tirou o povo do Egito, foi Deus usando Moisés, e o símbolo maior disso é o Cordeiro. E no Novo Testamento, na tradição cristã, que os judeus não têm essa revelação, mas nós temos, Jesus é o grande libertador, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado, né? E não apenas da escravidão do pecado, mas da morte. A vitória que Jesus nos dá não é a vitória sobre a opressão, né, de um sistema feudal, né, ou de uma dominação humana, mas é a vitória contra a própria morte, né? Então, o Cordeiro simboliza não apenas a libertação, mas a vitória final contra a morte, né? E não precisa matar ninguém, é a própria morte que morre, né? Então, Jesus não vem matar ninguém. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? A nossa luta é espiritual, contra principados e potestades. Então, o símbolo é gritantemente diferente. Olha o que é que a teologia revelada faz e olha o que é que a teologia da natureza faz com as pessoas. É por isso que quando você abraça, né, os ideais iluministas, a teologia liberal, sem entender os princípios, você está abraçando coisas que você não se toca. Por exemplo, deixa eu ver se eu me faço entender aqui. A revolução que o Marx prega, né, o comunismo, o socialismo prega, justiça social, né, um futuro onde as pessoas vão ser iguais, né, uma igualdade para todo mundo, material. Só que como é que isso é alcançado? Né? Ele vai dizer que, em primeiro lugar, é pela crítica das ideias, né, a arma da crítica, e depois é pela crítica das armas. Não é Deus que vai fazer a revolução, quem vai fazer é as pessoas, né? É usando a força, é matando. O cristianismo não tem essa proposta, não precisa matar ninguém, né? Pelo contrário, o próprio Deus se fez homem para morrer por nós, para nos dar a vida, para nos dar a liberdade, para nos dar a vitória sobre a própria morte, né? Então, olha o que aqui, olha a diferença aqui, ó. Olha para baixo, começando de baixo aqui, ó. A razão sangrenta, a razão carrasca, iluminista. Olha o que é que o Denis Diderot existia na França, os enciclopedistas, né, que fizeram a enciclopédia, que era o suprassumo de todo o conhecimento necessário para a vida, né, das pessoas, né. Um deles era o Denis Diderot, tinha o D'Alembert, né, tinha o Voltaire, teve outros, né. Olha o que é que ele diz. O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Este é a proposta da razão iluminista. Não há libertação sem o uso da força, sem a morte do outro que me oprime. Mas Jesus não diz isso, Jesus diz o contrário disso. A revelação, a teologia revelada, né, vai dizer que quem liberta, né,
conhecereis a verdade vos libertará, mas a verdade não como um princípio filosófico ou moral e ético, mas a verdade como uma pessoa. Isso é tão profundo, pessoal, isso é muito profundo, porque Pilatos, que era romano, não entendia e perguntou para Jesus o que é a verdade. Só que não é o que é a verdade, ele estava querendo entender a verdade como um filósofo, né? E por isso que Jesus fica calado. Não é, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, né? Então, Jesus não responde porque Pilatos não ia entender. Né? Então, Jesus vai dizer depois, no versículo 36, se o Filho vos libertar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que verdadeiramente sereis livres. Né? Então, os ideais marxistas são ilusórios porque eles pregam o uso da força para conquistar aquilo que eles dizem que é justo, né? E o uso da força gera morte, né? No cristianismo você não precisa usar a força, porque é Deus que faz. Minha é a vingança, diz o Senhor, né? Se teu inimigo tiver fome, você vai fazer o bem, né? Você vence o mal fazendo o bem e não matando o mal, né? Então as armas são outras, né? Então, no fundo, o que é a crítica? O que é a crítica, a razão crítica? O método que foi inaugurado lá por Spinoza, né? O método crítico, né? Histórico crítico, o método dos reformadores era o gramático histórico. Eles acreditavam na revelação. Quando eu parto para a crítica, eu automaticamente estou partindo para a teologia natural e dizendo que se existe revelação, ela não interessa, né? Eu parto da dúvida metódica do Descartes. Eu não acredito em revelação. O método histórico crítico, ele desacredita de qualquer revelação, de qualquer sobrenatural, como nós vimos aí. Né? E aí, agora sim, nós iríamos chegar nos liberais, né? Até chegar no Schleiermacher, né? Que inclusive a artezinha do estudo é esse camaradinho aqui quando ele estava mais velho, né? Ele é o pai, né, do liberalismo teológico, mas antes dele veio o Locke, pai do liberalismo político, o Adam Smith, pai do liberalismo econômico. O Locke, né, era deísta também. O Locke influenciou o Jonathan Edwards, né? O Jonathan Edwards bebe muito no Locke. Né? O Locke tinha o conceito da natureza humana como tábula rasa, né? Lembrando que o conceito humano da natureza humana em Agostinho é pessimista, né? O homem é mau, né? A depravação total. Eles vão vir com novos conceitos de natureza humana, a visão otimista, né? O homem é bom, né? O Rousseau vai exaltar, né? O Locke vai dizer que o homem não é mau nem bom, vai depender da educação. Né? Então ele cria toda uma doutrina que vai fundamentar a política que vai substituir a monarquia, o governo monárquico, né, que vai ser república. Então ele faz a primeira divisão. Nosso sistema de governo hoje ele é tripartido, né, executivo, legislativo e judiciário. O Locke é o primeiro a propor a divisão entre executivo e legislativo. E depois vem o Montesquieu para propor a divisão em judiciário também, né? Mas tudo vem com ele. Depois vem o Adam Smith, que tem um livro clássico dele, a obra clássica do Locke é Dois Tratados sobre o Governo, né? E tem o Reforma do Entendimento Humano. O Adam Smith tem um livro clássico dele que é A Riqueza das Nações, que ele vai explicar essa questão da mão invisível, né? Da concorrência, né? O importante é você deixar o comércio funcionar sozinho, sem regra, né? E esse era o desejo da burguesia, né? O império, né? A monarquia, ela limitava muito o livre comércio, né? Ele vai fundamentar isso teoricamente para defender. Lembrando que a essência do liberalismo é o indivíduo, né? O indivíduo é cada um por si. Né? A minha vida em primeiro lugar, a minha propriedade, a minha liberdade, né? Então, isso na política, isso na economia e depois na teologia também. Né? É por isso que esse camarada aqui, ele é o pai da teologia liberal. Né? Antes dele, a gente já viu aí que já tinha um método que ele vai usar, né? O método histórico crítico, já existia lá em Spinoza, muito antes dele. Né? Já existia o deísmo, né? Já existia os princípios do liberalismo teológico. Só que por que esse cara é o pai? Porque ele é o pastor. Kant não é teólogo, não era pastor, nem o Spinoza, nem o Descartes. Ele é pastor, ele é o teólogo. Né? E ele vai dizer que a religião ela não pode se subordinar à filosofia, a religião tem que ter autonomia. Né? E como é que eu faço isso? Aí o que é que ele vai dizer? Ó? Portanto, eu vos pergunto, o que faz a vossa metafísica, lá de Aristóteles, né?
São Tomás de Aquino, de Descartes e do Spinoza, né? Ou se nada quereis saber do nome obsoleto, que vos é demais histórico, a vossa filosofia transcendental, né? Então, metafísica, filosofia transcendental, a mesma coisa para ele. O que é que ela faz? Ela classifica o universo, divide em tais e tais seres, persegue os fundamentos do que existe e deduz a necessidade do real, extrai a partir daí de si mesma a realidade do mundo e suas leis, né? Essa coisa das leis é muito forte na cabeça dele, né? Por causa do Newton, né? As leis da natureza. Tudo é leis, né? Por isso que até na biologia a lei da seleção natural do Darwin, né? O mundo, o universo é regido por leis e é a razão iluminista que vai descobrir, desvendar as leis. É por isso que a própria moral, o imperativo moral categórico do Kant é uma lei moral, né? Que o C.S. Lewis vai chamar de lei natural. Né? Então, essa coisa das leis, para eles, é muito forte. Né? Portanto, a religião não pode se aventurar nesta região metafísica. A religião tem que ter um outro lugar, e Deus junto com ela. Ela não pode ter a tendência de pôr os seres de determinadas naturezas, de perder-se em um infinito de fundamentos e deduções, de investigar as últimas causas e de pronunciar verdades eternas, como fez São Tomás de Aquino, por exemplo. Por outro lado, né, a proposta do Kant, né, o que faz a moral kantiana, né, ela desenvolve, a partir da natureza do homem e da sua relação com o universo, um sistema de deveres. Ela ordena e proíbe ações com um poder ilimitado. Portanto, a religião também não pode usar isso. Ela não pode utilizar o universo para deduzir deveres, e ela não pode conter nenhum código de leis. Né? Religião, Deus é outra coisa, não é metafísica, nem é moral. E aí, eu não vou ler esse trecho todo, mas eu vou chegar no principal aqui, né, que ele diz assim, ó, a religião, para assumir posse do seu bem próprio, renuncia a toda pretensão, sobretudo aquilo que seja pertencente à metafísica e à moral. Religião, Deus não é isso, nem é metafísica, como queriam os deístas, e nem moral, como queria Kant e Hegel. Assim como restitui tudo aquilo que lhe foi incorporado. Ela não busca determinar e explicar o universo de acordo com a sua própria natureza, ao contrário do que faz a metafísica, e ela também não se empenha por aperfeiçoá-la, nem por complementar a existência por meio do desenvolvimento da liberdade e do divino livre-arbítrio do homem, como é a proposta da moral. Presta atenção agora no que é que ele vai dizer. Em sua essência, não tem a religião nem pensamento, nem ação. Presta atenção agora, que se você entender isso aqui, você vai entender o resto todinho. Né? O que é a religião, então, para esse camarada, que é o pai do liberalismo teológico? Ela tem, sim, uma contemplação intuitiva e um sentimento. Né? Esse é o ponto. Sentimento religioso. Ela deseja contemplar e intuir o universo, deseja expressá-lo piedosamente em suas manifestações e nos atos que lhe são próprios, etc. Né? Ou seja, religião é sentimento. Olha o que ele diz da Bíblia. Cada escritura nada mais é do que um mausoléu, um monumento da religião, ou seja, do sentimento religioso, que atesta que ali houve um grande espírito que experimentou esse sentimento. O texto sagrado nada mais é do que o produto do sentimento religioso. Mas esse espírito já voltou para o Criador. Né? Não tem religião que crê em uma escritura. Não tem religião quem crê em uma escritura, senão aquele que não precisa de uma, inclusive que ele mesmo pode produzir uma. O que é que ele fez aqui? Ele igualou todos os homens, né, que têm religião, ou os que não têm, e as outras religiões. Esse cara aqui, com essa ideia de religião ser sentimento, foi o que fez o esvaziamento das igrejas na Europa. Né? As igrejas ruíram depois dessa ideia dele. E essa ideia é o que sustenta hoje, por exemplo, a questão das igrejas inclusivas. Né? É o sentimento, se Deus é amor. Né? O que é amor? É o sentimento divino, perfeito, mais belo de todos. Então, não importa se eu estou expressando o amor homossexual, heterossexual, bissexual, seja lá o que for. Se for amor, é aceitável por Deus, porque Deus é amor. Dá para entender isso, pessoal? Tá claro isso aí? Né? Se vocês entenderem isso, o resto é resto.
né? Porque a escritura já não tinha valor no método histórico crítico, né? Do Spinoza. Com ele aqui, a escritura passa a ser um mero produto do sentimento religioso, né? Então, o importante é você ter esse sentimento de dependência do ser divino transcendental. Isso está em todos os homens, né? O fundamento da religião é esse sentimento de dependência, de impotência do ser finito diante do infinito, né? E no fundo é dessa carência afetiva, né? Então, isso explica, né, a questão das igrejas inclusivas, né, a questão dos desigrejados. Eu não preciso ir para a igreja, eu posso ser crente em casa, sozinho, porque esse sentimento eu carrego comigo por onde eu for, o reino de Deus está em mim, né? Então, isso leva a uma leitura enviesada das escrituras, e, mais uma vez, cadê fé? Ele não fala de fé, não preciso de fé, eu só preciso do sentimento. E a fé me leva a agir muitas vezes contrária ao sentimento que eu tenho, né? Deus nos entristece quando nos disciplina, né? O amor de Deus muitas vezes é punitivo, né? É disciplinador, né? Não gera em nós um sentimento tão bom. Hebreus vai dizer isso, né? A repreensão não é sinônimo de alegria, é de tristeza, né? Ninguém gosta disso, né? Mas produz fruto. Então, o que esse cara faz, né? É dar margem para o que vem depois dele, né? Vir todas essas outras questões. Lembram lá do que eu coloquei no início, né? Qual o fundamento teológico das igrejas inclusivas? É esse sentimento religioso, que no fundo, para as igrejas inclusivas, para esse pessoal, é o amor. Então, em nome do amor, e inclusive, vou já falar dele, né? Lá no final. Quem criou a pesquisa, a distinção entre Jesus histórico e o Cristo divino? Vou já mostrar também. A questão da palavra de Deus, vocês já viram que foi com Spinoza, só que depois desse carinha aqui, né, esse debate aumenta, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, assim, a palavra de Deus, a revelação divina, ela vem através desse sentimento, né, desse sentimento, não através do texto sagrado. Né? E a questão de que Paulo inventou a religião, é porque para ele, e antes dele outros, né, Jesus não era divino, né, era alguém que experimentou esse sentimento com perfeição, era um modelo a ser imitado pelos seus discípulos, pelas outras pessoas, né? Então, essa questão de ter Jesus como modelo, os apóstolos depois dele como modelo, isso vai depois, eu não sei se vocês já ouviram falar hoje, né, de que as pessoas não creem mais de que Jesus vai voltar, né? A volta de Cristo é um mito, né? Ou é um horizonte utópico, né? Quem fala isso é esse camaradinho aqui, ó, lá embaixo no vídeo aqui, Jürgen Moltmann, a teologia da esperança, que não tem esperança nenhuma, porque Jesus não vai voltar para ele, né? É só um horizonte utópico que faz você crer e avançar e querer se aperfeiçoar, né? Então, a questão do Jesus histórico começa com esse primeiro cara lá em cima, né? Rei Marius. Ele era deísta e ele é anterior ao Schleiermacher, mas os outros eram contemporâneos e eram posteriores, e aí vão a fundamentar ou piorar essa investigação do Jesus histórico, dizendo que Jesus não era Deus, quem criou essa história de Jesus ser Deus, como o Bart Ehrman vai falar no livro dele, né? Foi a tradição da igreja, né? Os discípulos. Jesus não ressuscitou, né? Esse sentimento de ressurreição não é uma ressurreição de fato, de verdade, né? Física, corpórea, mas um sentimento religioso. Jesus estava com o discípulo aquecendo seus corações, as suas mentes, né? Então era um sentimento de ressurreição, não era ressurreição de fato. E aí vocês veem como ele influenciou toda uma geração que vem depois com essa história de sentimento. Lembrando que ele está dentro do romantismo, então é interessante você fazer a justiça para ele, né? Por que isso para ele era forte? A filosofia que vem antes dele, né? Do Descartes, do Spinoza, dos racionalistas, dos deístas, era uma filosofia sem paixão, sem sentimento, racionalista seca, era a metáfora do relógio, né? Não tem força, não tem afeto, né? O mundo funciona como uma máquina, robô não tem sentimento. Então ele vem dentro de um movimento romântico, né? O sentimento é a coisa mais importante que tem, né? Então, tem todos esses camaradas aí, que não tem condição de eu falar de todos eles, né? Aí é importante a gente saber
do desdobramento disso aqui no Brasil. Alguém falou já da teologia da libertação. Antes da teologia da libertação, os ideais liberais, né, iluministas, lá nos Estados Unidos, com esse carinha aqui do canto de cima superior da direita, né, Walter Rauschenbusch, né, ele é o pai do evangelho social lá nos Estados Unidos, né, que é como um antecessor, um predecessor da teologia liberal, né, e da TMI, né, a teologia da missão integral, né. Então ele vai falar um pouco do que o Kant falava, né, o cristianismo é uma ética humanitária, né, não muito mais do que isso, né. É o Humberto Holden, né, é importante a gente saber, essa coleção da Martin Claret, né, é um teólogo liberal, ele tem umas viagens muito loucas para falar da educação cósmica aí, né? Umas viagens muito loucas. Quem já leu o Holden sabe as loucuras dele, né? Então, mas ele bebe dessa fonte liberal, né? O Rubem Alves, para quem não conhece, né? Foi um pastor presbiteriano, mas depois se afastou, né? Bebeu, se formou lá nos Estados Unidos, muito usando o Moltmann também, a teologia da esperança, né? Então ele é um teólogo liberal. Como educador é uma pessoa, um autor muito interessante, mas como teólogo não é um bom teólogo, né? Porque é liberal, né? O Caio Fábio, né? O Leonardo Boff, né? Também foi até excomungado do catolicismo, né? Por causa dessa proposta liberal, né? O Caio Fábio, embora seja bem controverso, tem hora que ele diz que não é liberal, né, que acusam ele de ser liberal, mas em outros momentos ele mesmo diz que ele é liberal, só que do jeito dele, né? Só que por que ele é liberal? Porque ele, por exemplo, concorda com essa questão das igrejas inclusivas, né? Ele crê que os homossexuais vão ser salvos sim, os bissexuais vão ser salvos sim, desde que eles estejam em amor, né? Então ele abraça essa tese do amor. Se for em nome do amor, tudo é válido para Deus, né? E isso é muito complexo, pessoal, isso é muito difícil, porque eu estou dizendo que Deus não liberta, estou dizendo que Deus não pode transformar, não pode restaurar a sexualidade de uma pessoa, né? Então, estou engessando o poder do Espírito Santo de fazer a pessoa ser restaurada na sua sexualidade, né? Então, em nome do amor, eu jogo isso fora, né? Esse é um dos grandes problemas da questão, por exemplo, aí da Alana Holder, né? Que é uma das pastoras fundadoras aí dessas igrejas inclusivas aqui no Brasil, né? Então, isso é muito problemático, porque tem coisas na nossa vida que a gente nunca vai poder mudar. Ninguém escolhe pai nem mãe, ninguém escolhe cor da pele, né? Ninguém escolhe a sua nacionalidade. Você pode ir para outro país, mas você vai continuar falando português, né? Você vai continuar sendo brasileiro. Você pode escolher sua esposa, seus amigos, mas seus irmãos de sangue, sua família, você não pode, né? Então, ou você aceita isso, e mesmo que você não goste, você pede para Deus para colocar a mão no seu coração para aceitá-los como eles são, para poder amá-los, porque ninguém ama sem antes se aceitar, né? Isso vale para sexualidade também. Como é que eu vou amar o outro, a sexualidade do outro, se eu não amo a minha? Se eu não me aceito como eu sou, né? Hoje eu posso fazer cirurgia de sexo, mas no meu DNA, eu sou homem ou eu sou mulher, porque Deus me fez assim. Se Deus me fez assim, ou se eu nasci assim, é porque tem um propósito. E hoje o mundo me dá condição até de eu tentar mudar isso, mas essencialmente eu não vou mudar. E ou eu me aceito do jeito que eu sou, do jeito que Deus me criou, e eu me amo para poder amar o próximo, então eu nunca vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo, porque eu não me aceito, porque eu não me amo, né? E querer justificar isso em nome do amor é um erro, né? Porque aí eu estou partindo de baixo para cima, né? Da teologia natural e não da teologia revelada que crê no poder transformador da palavra, restaurador, né? E aí tem até um filme aí, não sei se vocês já ouviram falar desse Caminho para a Fé, né? É a história de um pastor lá nos Estados Unidos também que fundou uma das primeiras igrejas inclusivas e bebe também desses ideais liberais. E para finalizar, né, eu queria deixar esse texto, que eu vou só ler o final, o último versículo lá de Lucas, é a parábola do juiz iníquo, né, que da viúva, que persevera em oração, e Jesus pergunta no final, faz essa pergunta, né, quando o Filho do Homem vier, voltará, quando o Filho do Homem vier, né, novamente, encontrará alguma fé, né, em alguma parte da terra, porque o que o liberalismo faz, né, é exatamente esfriar a fé, negar a fé, excluir a fé, né,
e fica só apenas com a razão iluminista, né? A razão é que dá conta de tudo. E aí a fé, nesse sentido, se a teologia liberal se espalhar, não vai ter espaço na fé, não. E essa profecia vai se cumprir, né? Assim como o amor está esfriando, a fé está morrendo, porque a razão iluminista impera na teologia liberal, a teologia da natureza, né? Não precisa de fé, não. Deus é sentimento, Deus é ética, Deus é metafísica, né? Mas eu não preciso da fé para alcançar Deus nessa proposta deles, não, né? E aí era isso. Obrigado aí pela paciência, 2 horas aí quase, né? De estudo, né? Deus abençoe vocês. E se tiverem alguma pergunta, estamos aí. A minha pergunta é o seguinte: a gente vê que o liberalismo teológico ele é um caldeirão muito grande, né? Que não é uma coisa assim única, né? Dá vertente para muitas heresias, né? Como foi falado aí, tem os desigrejados, né? As igrejas inclusivas. Mas a minha pergunta é o seguinte: se tem conhecimento de alguma igreja que abraça assim completamente a teologia liberal, assim, que professe assim como uma teologia assim sólida, não sei se eu estou conseguindo explicar direito, unificada, uma igreja que põe em xeque a autoridade da Bíblia, essas coisas, a própria divindade do Senhor Jesus, né? Era isso que eu queria saber, se tem uma igreja assim que abraça por completo todas essas vertentes do liberalismo. Na verdade, é boa a sua pergunta, Eric, porque, assim, o movimento liberal, ele é um movimento essencialmente acadêmico, né? O liberalismo vem desse ambiente acadêmico. Os filósofos formaram os pastores, porque, assim, até hoje na tradição assembleiana, né, da igreja que nós pertencemos, não tem essa necessidade de você fazer um seminário para ser pastor, né? Mas na época desses camaradas aí, não existia pastor sem ser formado em filosofia e teologia, né? Todos os pastores, todo clero, né? E até hoje no catolicismo é assim, todo padre tem que fazer uma graduação, e geralmente é em filosofia e teologia. Então, esses camaradas não estavam preocupados em fundar a igreja, eles estavam preocupados em dialogar, em fazer a religião ter espaço dentro do debate acadêmico e filosófico, né? Então, a preocupação deles não era fundar a igreja, só que, exatamente por isso, né, é que no século XX, assim como você teve uma reação, né, contra o Spinoza e o Descartes com Pascal, depois contra o Kant e o Hegel com o Kierkegaard, no século XX, você vai ter uma reação muito forte contra a teologia liberal, tanto por parte dos fundamentalistas americanos, quanto pela teologia neo-ortodoxa. E esses caras da neo-ortodoxia, sobretudo Karl Barth, que é o principal expoente, ele era pastor, e ele se formou sendo aluno desses teólogos liberais, né? Só que ele via que a igreja, né, os membros da igreja, tinham problemas existenciais que essas ideias metafísicas e morais liberais, esse sentimento religioso, não ajudavam em nada a resolver os problemas, as crises existenciais, né, os problemas humanos que os membros da igreja que ele pastoreava viviam, né? Então ele percebeu que essa teologia era furada para a igreja, né? Então ele vai criar uma crítica, né? E toda uma teologia da palavra, da revelação, ele vai voltar ao Agostinho, né? Para fazer uma crítica desses ideais liberais. Só que ainda influencia, porque, de novo, dá margem para você atender demanda de minorias, né? De interesses particulares, né? Porque as pessoas querem viver da maneira que elas querem, né? Elas querem atender às suas paixões e ainda querem se justificar diante de Deus, né? Através das suas boas obras, né? Então, não existe uma igreja liberal, assim, né? A igreja liberal dos Anzóis Pereira não existe, mas existem igrejas que abraçam ideias liberais, como essas igrejas inclusivas, né? Não é muito ético citar alguns nomes, né? Mas algumas igrejas aqui no Brasil, né, que vem da tradição até assembleiana,
eu não vou citar aqui, mas aqui em Fortaleza temos um representante, né? O pastor declaradamente abraça algumas ideias, né? Não crê mais, né, que Gênesis deve ser lido como história de fato, né? É apenas uma parábola, né? É um mito, né? Não crê mais que Jesus vai voltar de fato, é apenas um horizonte utópico, né? Ele abraçou 100% a teologia da esperança do Moltmann, né? Então, nós temos igrejas que foram se liberalizando, vamos dizer assim, né? Foram abraçando as doutrinas liberais, né? E uma igreja liberal assim, eu acho que de fato não existe. Recentemente teve o Anderson colocou aí, né? Uma convenção batista que reconheceu uma igreja inclusiva aí, né? Como legítima, né? Enfim, espero ter respondido. Felipe, Oi. tem o seguinte, para quem é mais antigo, eu vou ter que citar o nome de duas igrejas, aí vocês vão entender o porquê de algumas certas divisões, né? Eu não sei se algum de vocês conhecem Ricardo Gondim. Conhece, Eric? Ricardo Gondim, ele é um dos grandes nomes da Igreja Bethesda aqui no Brasil. Ele é cearense, inclusive ele pastoreou o teu ex-pastor, Eric, Luiz Orlando. E hoje ele está na Bethesda em São Paulo. Eu fui pedir para a gente não citar, mas a gente vai deixar um exemplo claro aqui do que acontece com o liberalismo teológico. Agora, recentemente não, está com uns 2 anos, no máximo 3, em que o pastor saiu da Bethesda de São Paulo, né? Se desvinculou de lá porque ele disse que não aceitava que houvessem líderes homossexuais, pastores realmente do movimento LGBT, liderando igrejas, né? Então ele teve que sair da convenção da Igreja Bethesda por causa disso, né? E como a gente sabe, né? Muitos sabem disso, que Ricardo Gondim é um teólogo liberal, né? Então aí a gente vê como a teologia liberal ela está adentrando dentro da igreja e promovendo rupturas, né? Dentro do nosso meio, né? Sobre essas igrejas inclusivas, aqui em Fortaleza, eu já conheço 5. Ali na Avenida João Pessoa tem 2. É a Bethesda. Na Batista também foi apresentada. Uma notícia que eu mandei para algumas pessoas é da Igreja Batista, de uma convenção batista criada em 2005. A da Igreja Bethesda já é outra. Não. E assim, a Bethesda também ela foi rachada. A Gilead veio da Bethesda. Inclusive por causa dessas divergências que ocorrem internamente dentro da igreja. E assim, pessoal, só para finalizar, podem fazer mais perguntas, viu? Tranquilo, eu tô igual a Deva aqui, né? Estamos em casa, então tá tranquilo. Quem quiser fazer vigília, é brincadeira, né? Mas alguma pergunta aí pode ficar à vontade. Mas só voltei aqui para o texto, né? Eu espero que tenha ficado claro quais foram os 2 crimes que os teólogos liberais cometeram, né? Abandonaram a revelação, né? E cavaram poços rachados, né? Que não retém água porque a razão não dá conta da fé, né? A fé sem a razão, ela não é... A razão sem a fé, ela não é cristã, ela nunca vai ser, né? Então, esses são os 2 crimes que o liberalismo cometeu, né? Tudo que eu falei, a ideia é encaixar dentro desse versículo de Jeremias aqui, tá? Outra coisa, tem uma citaçãozinha aqui que eu queria ler com vocês. Felipe, tem a pergunta de um rapaz. Diga. O Mateus está perguntando qual é a relação do liberalismo teológico com a teologia da missão integral. Essa questão do evangelho social, né? O evangelho deixa de ser a Bíblia, né? O cristianismo, o reino de Deus, deixa de ser uma profecia, né? Uma antecipação profética de uma realidade futura que vai se cumprir no milênio, né?
Então, o pessoal da TMI, da Teologia da Libertação, vai dizer que o milênio, né, o reino de Deus vai ser implantado no presente através da igreja, né? E aí você precisa fazer a transformação social, né? Só que aí, de novo, então, eu parto do pressuposto de que a realidade profética do milênio não existe, ela é só esse horizonte utópico que me faz querer vivê-la no presente, né? E aí, mais uma vez, não é Deus que vai intervir, não é Deus que vai fazer acontecer, quem vai fazer somos nós, somos os homens. Então, ela bebe, mais uma vez, dessa questão da teologia da natural. Quem faz acontecer não é Deus, é os próprios homens, porque Deus é só um espectador, né? Deus não intervém na história, né? Não é Deus que vai fazer as coisas acontecer. Deus não é, a soberania de Deus não guia a história não tem um fim pré-determinado por Deus, né? Isso depende da ação dos homens, né? Então, o princípio básico tá nisso, nessa questão da ética, né? O cristianismo é uma ética social, né? Coletiva, essencialmente coletiva, né? Etc. Né? Ficou claro aí? É mais a questão humanística, né? Humaniza a divindade de Jesus e mesmo reduz a ação divina da igreja e transforma ela quase que numa ONG, né? Bom, vou mandar o comentário, tá perguntando o seguinte aqui. A teologia liberal foca muito em Jesus histórico, Jesus como o exemplo. Qual o problema de ver Jesus apenas como exemplo e não ver Jesus como aquele que veio para morrer pelos nossos pecados? Porque, lembre-se do que Pascal diz, né? Lembre-se do que Pascal diz, né? Jesus é o centro, né? É o cordeiro, né? O símbolo. Jesus é o símbolo da redenção, Jesus é o símbolo da esperança, né? Se você vê Cristo apenas como um modelo ideal de homem a ser seguido e imitado, você mata o cristianismo, né? Você transforma Jesus num mestre da moral igual foi Gandhi, Mahatma Gandhi, igual foi Confúcio, igual foi Buda, né? Só que Jesus não veio fazer isso, né? Jesus veio fazer muito mais do que isso. Jesus veio nos elevar à condição da divindade, porque Deus tinha um único filho e em Cristo nós somos feitos filhos de Deus, né? Então Jesus veio nos tirar da condição de meramente humanos, né? E restaurar a criação. É entender que sem a morte e a ressurreição de Cristo, né? O que é que a morte e a ressurreição de Cristo? Entendam, né? Entendam que Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que não iria mais destruir a terra sobre as águas, mas a terra, né, Paulo diz isso lá em Romanos, né, aguarda ansiosamente a restauração, geme com dores de parto, né, a restauração começa com a ressurreição de Cristo, a restauração do mundo, dos homens, da natureza, começa com a ressurreição de Cristo, que teve o seu corpo, né, em decomposição, mas não se decompôs, ele foi restaurado e glorificado. Então, a restauração do mundo que vai acontecer na criação do novo céu e nova terra começa com Cristo, por isso que Paulo diz que ele é a primícia, né? E se você pega Jesus só como modelo, você acaba com tudo. Você acabou com a esperança cristã. Jesus é só um mestre revolucionário, etc, né? Isso é qualquer coisa menos o cristianismo, né? Deu para entender aí por que não tem condição de eu ficar só com um exemplo de vida a ser seguida? É mais ou menos isso, né? Uma questão evolucionista, né? As pessoas vão sendo iluminadas, aí morrendo e reencarnando, né? E a proposta não é essa de reencarnação, é de ressurreição, porque a ressurreição é restauração, né? Da criação caída, né? E aí é o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. O foco é a ressurreição. É isso. Não, aí a gente era seguidor de Gandhi, era seguidor de Buda, né? Seguidor do Mohammed, lá dos Islã. Exatamente. Esse é o ponto de diferença do cristianismo e as outras religiões, a ressurreição.
Exatamente, exatamente. E não só a ressurreição, mas a expiação também, porque Jesus morre por todos, né? É Deus se fazendo homem e representando todos os homens em Cristo. É o pecado de todos os homens, né? Então é a morte e a ressurreição, é uma coisa só. O plano da salvação, né? E o plano da restauração da criação, tudo está em Cristo, né? É muito, muito bonito isso, né? Muito perfeito, assim, é muito singular a religião cristã, as outras religiões não têm essa proposta.